Bem-vindo ao podcast da Lagoinha Nova York. Aqui quem fala é o Pastor Neto. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra que vai ser derramada sobre a sua vida. Por isso, abra o coração, gere expectativa e fique agora com a palavra em nome de Jesus. Então quem escreve a carta aos Romanos? O apóstolo Paulo, cerca de 57 depois de Cristo. Qual era o público? Os romanos. A igreja de Roma. A igreja a qual Paulo nunca conseguiu estar, mas ansiava de coração. Você consegue ver isso? Paulo escrevendo: eu quero muito estar com vocês para compartilhar entre nós algum dom espiritual, para que eu e vocês possamos mutuamente ser edificados e ministrados pelo Espírito Santo. Isso você consegue encontrar em Romanos capítulo 1. Mas a grande verdade dessa carta é que essa carta destinada a essa igreja, a igreja de Roma, qual era essa igreja? Era uma igreja feita de dois públicos alvos, dois públicos principais. Primeiro, gentios, fala comigo, gentil. Segundo, judeu. Isso. Então, tinham dois públicos num mesmo lugar. Aqueles que tinham a revelação da Torá, do Pentateuco, do Velho Testamento, de todas as leis de Moisés, e muitos deles seguiam essas leis, mas se firmavam nelas como fonte de salvação, fonte de redenção. E a gente tinha aqueles que nunca tinham escutado falar da palavra, mas que, assim como os judeus, necessitavam da glória de Deus. Você está comigo aqui nessa manhã? Então, dado esse pequeno briefing para você aqui, eu quero trazer para você agora algumas realidades dessa carta. Qual era a finalidade dela? Trazer entendimento e ensinamento para esse povo, tanto judeu quanto gentil. Pastor, eu tenho dúvidas a respeito do evangelho. Romanos, vai para Romanos, você vai conseguir enxergar tudo. É literalmente como se fosse um beabá cristão, onde Paulo começa desde os princípios mais básicos e elementares da fé cristã até princípios mais complexos. Essa é a carta. O que essa carta fala, pastor? Pecado, salvação, graça, fé, retidão, justificação, santificação, redenção, morte e ressurreição. São temas específicos e evidentes da carta do apóstolo Paulo. Hoje a gente vai ter uma aula, amém, gente? Amém. Sorry, hoje o mestre vai entrar em ação. Fazia tempo que o mestre não ensinava a igreja, né? Agora o mestre hoje vai ensinar, amém? Eu amo quando eu posso ensinar, gente. Nossa! Então aparece aqui mais uns próximos 3 semanas, vai ser bem demais. Mas hoje eu quero falar para você, como eu disse, o tema da minha mensagem é o plano, a primeira mensagem dessa série de mensagens, e é óbvio que a gente vai começar por Romanos capítulo 1. Então se você está com a sua Bíblia, hoje é domingo, dia de... Então abre aí em Romanos capítulo 1, você vai achar. Pastor, aonde é Romanos? Agora ficou difícil, irmão. Agora você pegou mais ainda, né? Novo Testamento, vamos lá. Romanos capítulo 1, a gente vai ler do 1 ao 6. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, 2 pessoas. A palavra fala para mim e para você: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. A palavra continua dizendo: acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, mas foi declarado, e mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados a pertencerem a Jesus Cristo. Até aqui. Sabe o que eu acho lindo dessa passagem? E a gente hoje vai se deter bastante do 1 ao 5. Se a gente fosse estudar Romanos ao pé da letra, irmão, a gente demoraria alguns meses estudando essa carta. Mas nesse primeiro momento, onde Paulo começa a fazer essa introdução, e como eu disse a você, existem alguns pontos específicos que Paulo faz questão de deixar claro, porque Paulo era um judeu, sabe aquele judeu original? O judeu original, de fábrica. A palavra fala que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da época judaica, onde Paulo, irmão, se você não tem noção não, se você assistiu um pouquinho The Chosen ali, a gente tem uma pitada hollywoodiana ali nele,
né, bem dramática. Mas você consegue ver que até as crianças, se você não sabe, existe uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que a criança ela tem que recitar passagens, ela tem que conhecer a Torá, ela tem que saber da lei. Paulo foi ensinado, por isso que Salmos fala, né? Ensina a criança, encuca na criança. Eles tinham esse hábito, as crianças sabiam. Paulo, desde criança até a sua adolescência, até a sua juventude, a gente não tem aqui ao certo a idade de Paulo, mas a palavra fala claramente para mim e para você que Paulo é encontrado por Jesus em Atos capítulo 9. Paulo não era qualquer pessoa, era um representante legal. Ele tinha carta para perseguir aos cristãos. Então imagina, numa carta que Paulo vai escrever a uma igreja de Roma, ele tinha que deixar muito bem claro algumas coisas específicas. Se você está na sua versão, eu não sei qual que é a sua, acabei de ler para você na NVI, mas eu ganhei uma Bíblia no passado do meu aniversário que eu achei incrível ela, a versão NVT, nova versão transformadora. Eu te encorajo, se você não tem o hábito de ler a sua Bíblia em outras versões, comece a ler em outras versões para você ter alguns inserts, para você pegar algumas palavras, que dependendo da tradução vai fazer mais sentido do que outras. Essa palavra que Paulo começa dizendo, Paulo, vírgula, servo de Deus, ou servo de Cristo, na NVI, essa mesma palavra servo, se você busca ela no hebraico, a palavra traduzida para ela é escravo. Na versão NVT, a palavra vai falar para mim e para você, eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Paulo faz questão de se colocar em uma posição que eu e você precisamos entender acima de todas as coisas. E aqui eu começo a pregar nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Paulo, servo de Cristo. Irmão, independente das faculdades que Paulo tinha, dos seus conhecimentos, da capacidade mental, da capacidade acadêmica, de tudo aquilo que Paulo tinha como conhecimento, ele chega diante da igreja de Roma e ele fala assim, ei, eu sou o primeiro a mostrar para vocês que eu sou servo de Cristo, eu sou escravo do Senhor. O que eu estou querendo dizer? O que você está querendo dizer, pastor? Que nós precisamos ter esse entendimento. Paulo já começa a carta trazendo assim, irmão, se isso não fosse intencional, com certeza não estaria ali. Eu posso ouvir um amém aqui? Se está aqui, irmão, é porque tem um motivo. Paulo faz questão de dizer assim, ei, eu estou trazendo a revelação, eu estou trazendo a palavra, eu estou trazendo a mensagem para vocês, mas começa em mim, eu sou o servo de todos. Eu sou o servo de Cristo. Em outras versões, eu sou escravo de Deus. Paulo começa trazendo essa revelação. Paulo, servo de Cristo. Paulo, ele tinha essa obrigação nele, de fazer o quê? Mostrar para todo mundo que agora, aquele que perseguia alguns dias, alguns meses atrás esse evangelho, matou homens, matou mulheres, matou crianças, por esse evangelho, agora ele é o primeiro a dizer, eu sou escravo desse evangelho. Jesus me encontrou, mudou a minha vida, me restaurou, me transformou de dentro para fora. Paulo queria mostrar, quem que eu sou? Eu sou um servo. Eu sou um instrumento pelo qual o evangelho de Deus está sendo anunciado. A primeira realidade que nós como cristãos precisamos nos lembrar, seja um judeu cheio das leis do Senhor ou os gentios, Paulo queria mostrar, ei, independente da sua posição social, acadêmica ou seu background, você é servo de Cristo. Vou falar de novo para ver se eu escuto pelo menos um amém aqui. Você é servo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Irmão, você é um instrumento, você não é o fim. Se a gente começar a entender isso dentro da igreja, isso vai fazer uma diferença tão absurda que você não tem ideia. Se você começar a entender que você é servo, assim como Cristo foi servo, assim como Paulo foi servo, assim como os outros discípulos foram servos, para que outros pudessem ser alcançados, irmão, a realidade muda. Sabe por quê? Em outras palavras, sabe o que Paulo estava dizendo? Cristo é o centro e não eu. Cristo é o centro da minha mensagem. Cristo é o centro da minha vida. A gente ama cantar, né? Jesus, you're the center. Esqueci a letra. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser. Pois é, a gente ama declarar essa verdade. Mas sabe o que Paulo estava falando? Ei, esse evangelho que eu estou pregando não é meu, é dele. Não é sobre mim, é sobre ele. Por isso, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você estiver procurando uma igreja, não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia.
Pare de escutar qualquer porcaria na internet. Irmão, hoje eu vim para pregar. I'm so sorry. Se você se sentiu ofendido hoje, irmão, eu vou pregar só a palavra para você hoje. Pare de escutar pessoas que falam tantas verdades, tantos princípios, tantas chaves, tantos drives para você instalar na sua cabeça, que não vão te levar a lugar nenhum. Porque ensinamentos de homens são falhos, são passageiros, mas a própria palavra fala: céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. O apóstolo Paulo fala assim: ei, não é sobre mim, é sobre ele. Mas Paulo ainda ele vai além, e eu preciso que você fique comigo, que eu estou ficando animado para essa palavra que a gente vai ministrar agora. Ele fala: esse evangelho de Deus, olha lá, deixa o texto aberto em nome de Jesus. Romanos capítulo 1, a palavra fala: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Seu chamado nunca vai ser maior do que a sua função de ser servo. Eu vou falar de novo, que agora a gente não está diminuindo os amém, eu estou ficando preocupado. Seu chamado nunca vai ser maior do que a sua posição de ser servo. Antes de ser um pastor, antes de ser um ministro, antes de ser um evangelista, antes de ser um apóstolo, antes de ser um cantor, você é servo de Cristo. Paulo fala assim: ei, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele continua, em outras versões, como na NVT, chamado para anunciar as boas novas. Escreva essa carta. Vou para a NVI. O qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Sabe o que Paulo estava fazendo aqui, irmão? Eu estou só no capítulo 1, tentando sair do versículo 1. Sabe o que Paulo está falando? Esse evangelho não é de agora. A gente ama pregar o que está hypado. Deu novidade. Vamos pregar sobre isso. Vamos pregar sobre aquilo. Vamos falar sobre aquilo outro. Sabe o que Paulo estava falando? Ei, esse evangelho que eu estou pregando para vocês não é de agora. É o mesmo evangelho que está sendo ministrado desde o Velho Testamento. É o mesmo evangelho que está sendo ministrado pelos profetas do Senhor nas escrituras sagradas. Ei, esse evangelho já está sendo ministrado, mas agora vocês receberam a revelação. O próprio Cristo fala: vocês receberiam entendimento, revelação dessa glória. Paulo fala: ei, esse evangelho que vocês têm revelação, muitos buscavam saber qual era o tempo, qual era a época, o que ia acontecer. Paulo fala: vocês receberam. Você tem noção que muitos, né, eu vou trazer uma revelação incrível para você. Talvez você fica muito animado ao ver o Velho Testamento, Moisés batendo o cajado, o mar abrindo, aquelas coisas maravilhosas. Eu creio que nós viveremos nesses últimos dias sinais, maravilhas e prodígios. Você crê nisso, irmão? Eu creio em cego vendo, surdo ouvindo, aleijado andando. Eu creio nisso, a gente vai viver essa realidade. Mas no Velho Testamento a gente vê isso com mais frequência, sim ou não? E talvez você pode pensar assim: nossa, imagina como deveria ser para Moisés bater o cajado, o mar abrir, aquela coisa errada toda. Mas sabe que talvez possa acontecer? Moisés chegar para você lá no céu e falar assim: Bruna, como é que era o próprio Deus habitando dentro de você? Como é que era ser templo do Espírito Santo? Como é que era ter Ele de manhã, de tarde, de noite, ministrando ao seu coração, te trazendo entendimento, te levando uma palavra, abrindo caminhos, te dando entendimento, trazendo revelação, ministrando através da sua palavra, você lendo, tendo o Novo Testamento, que coisa que eu não tinha. Como é que era isso? Paulo fala: esse evangelho não é de agora. Ele está sendo ministrado desde os profetas. Paulo tinha essa necessidade, porque eu não sei se você sabe, mas em Atos capítulo 9, como eu acabei de falar para você, Paulo, o perseguidor dos cristãos, quando recebe a revelação do evangelho, quando Cristo aparece para ele, ele se isola durante 3 anos. Sabe o que ele vai fazer? Ele volta lá no Velho Testamento, ele começa a ler tudo de novo. Só que agora é diferente, porque o Espírito Santo está ministrando a palavra para ele. Ele fala assim: meu Deus, eu estou enxergando Deus, o Deus que prometeu, o Deus que abriu caminho no meio do deserto, o Deus que mandou maná para o seu povo, um Deus que mandou a coluna de fogo, um Deus que botou uma nuvem, um Deus que abriu caminhos, que libertou o povo do meio do deserto. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Um Deus que fez as sandálias dos pés crescer, um Deus que fez as roupas novas, um Deus que parou o sol, um Deus que não fez chover por 3 anos. É o mesmo Deus. Paulo começa a olhar para o evangelho e fala assim: meu Deus, esse é o meu Deus.
Paulo ele precisa trazer essa afirmação para essa igreja de Roma aí. Sabe por quê? Porque como eu falei para você, a gente não tinha só gentil. Talvez para mim, para você, esses dias eu vi uma coisa muito engraçada, gente. Eu vi um memezinho na internet, tinha 2 crianças assim, ó. Aí aparece a pessoa, a mãe, né, com as 2 criancinhas. Aí estava aqui, judeu, gentil, aqui estava, né, Deus, aí estava na colherzinha assim, evangelho. Aí estava a mãe botando na boca da criança, que é o judeu, ele estava assim, ó. Aí o gentil do outro lado assim, tipo, dá para mim. Talvez coisas simples para mim e para você sejam o suficiente para te convencer. Mas Paulo, ele toca na ferida do judeu e fala assim: esse evangelho é o evangelho que os seus pais contavam para você. Esse evangelho são as histórias que os seus avós contavam para você de um Deus que fez milagres. É o mesmo Deus de Abraão, do nosso pai da fé, é Ele. Paulo começa a trazer esse entendimento de maneira clara. Paulo, ele mostra, esse é o evangelho de Deus. Não é de agora. Então Paulo começa, vamos continuar lendo em nome de Jesus, senão a gente não chega nem no versículo 3. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus é brevemente apresentado por Paulo. Paulo precisa trazer um entendimento, porque Jesus era contemporâneo, era da sua época. Não fazia muito tempo que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Muitas pessoas, muitos judeus, e você sabe disso, só lendo nos livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, você consegue ver tudo isso. Muitos judeus não estavam ainda acreditando que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, aquele que foi chamado. Muitos judeus, hoje se você for lá em Jerusalém, irmão, meu sonho, quero ir lá ainda. Manda Deus, meu documento de viagem, de quem precisa aqui, em nome de Jesus, aleluia. Vai recebendo o seu green card aí nessa manhã, em nome de Jesus, irmão. Quero ir lá conhecer, mas se você chegar lá, provavelmente, se você chegar para um judeu e falar assim: Jesus, o Messias, vai dizer: não, calma, segura aí. O Messias ainda não veio. Paulo, ele estava falando assim: ei, o Messias é ele, o prometido, o Filho de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é o descendente de Davi, ele é o cumprimento da promessa. Jesus, foi ele que morreu na cruz por mim e por você. É ele, é tudo sobre ele, é por ele. Paulo tem o senso de trazer esse entendimento. Ei, cara, Jesus morreu, mas ele não só morreu, pelo Espírito de Deus, ele foi ressurreto dentre os mortos. E esse Espírito que nele habitou, o fez totalmente apto a ser chamado Filho de Deus. É esse Espírito, é através do Espírito, ele fala aqui, acerca de seu filho, que como Davi era que como seu filho era descendente de Davi, que mediante o Espírito de Santidade, mediante a quem? Foi declarado o Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que Paulo fala para mim e para você: ei, não é Jesus Cristo, o Deus dos que Jesus converteu, aqueles que caíram no papinho de Jesus. Ele fala assim: não. Ele, Jesus, aquele que abriu os meus olhos, aquele que mudou a minha vida, aquele que me encontrou como um sol do meio-dia, onde os meus olhos não conseguiram estar abertos, aquele que bradou aos meus ouvidos e disse: Paulo, por que você me persegue? Mas eu tenho algo para você. Aquele que muda toda a história da vida de Paulo, e fala assim: esse é Jesus que me alcançou, esse o Filho de Deus, o nosso Senhor. Cara, isso aqui que Paulo está falando. Paulo então apresenta Jesus. Paulo começa trazendo. A gente está hoje na nossa série Romanos. Para você que está vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É raro a gente ter momentos assim de ensinamentos. Normalmente a gente deixa para o carisma, mas eu senti a necessidade de ministrar a nossa igreja a respeito disso. E eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. Mas o que eu estou tentando trazer para você é que Paulo começa a trazer a revelação do Evangelho, a revelação daquilo que é o Evangelho. Paulo começa a trazer princípios, pontos fundamentais. Pastor, eu já li esse texto tantas vezes, eu nunca enxerguei isso. Então começa a orar a palavra, irmão. Chega
claro, fala, Deus fala comigo, me faz enxergar isso aqui. A palavra fala então que Paulo apresenta Jesus, esse é Jesus, o Filho de Deus, o descendente de Davi, aquele que cumpre a promessa, o prometido de Deus, o nosso Senhor. Mas eu preciso lembrar para você que Paulo começa dizendo que é algo, Paulo servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, para anunciar as boas novas de Deus. Paulo entende, eu sou um instrumento, fala comigo, eu sou um instrumento. Olha para a pessoa que está do céu e fala assim, eu sou um instrumento. Paulo tinha esse entendimento, irmão. Eu sou um instrumento. Para fazer o quê? Anunciar as boas novas. Mas eu te pergunto, o que são as boas novas? O que são as boas novas? Para quem é as boas novas? Eu não sei se você sabe, mas Paulo é muito feliz, cara, como Paulo é feliz nas cartas que ele escreve. Ele usava expressões que o povo ia entender na época. Então, vou te dar um exemplo. Quando César assumiu o governo de Roma, sabe o que ele fez? Enviou mensageiros das boas novas. Esses mensageiros saíam de cidade em cidade falando assim, ei, as boas novas são essas. O seu governador agora é César. É ele que é o seu governante. Essas são as boas novas. Ei, ele ia em outra cidade. Ei, as suas boas novas são essas. Ou seja, as boas notícias anunciavam, acho que você não pegou ainda, irmão. As boas notícias anunciavam um rei que estava assumindo e estabelecendo o seu reinado. Quando Paulo fala assim, ei, vocês são os mensageiros das boas novas. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo, e vocês foram promovidos. Não mais agora apenas receptores, mas aqueles que vão transmitir a mensagem das boas novas, assim como eu tenho recebido e estou ministrando a vocês. Vocês vão anunciar que Jesus está voltando, Ele morreu, Ele ressuscitou e o seu reino será estabelecido para sempre. Para sempre. Como mensageiros das boas novas, essa é a nossa missão. E Paulo deixa isso muito bem claro. Mas o que são as boas novas? Vamos entender o que a palavra fala, ainda no capítulo 1, em Romanos. Vá para o verso 16. Se essa palavra está falando com você, fala amém, irmão. Estava preocupado já. Paulo começa, vamos começar do 14. 1 Romanos, verso 14. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto ignorantes. Por isso eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Verso 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Sabe o que são as boas novas? O poder de Deus. As boas novas é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Irmão, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para salvar. O evangelho é o poder de Deus para restaurar. O evangelho é o poder de Deus para fazer de justos aqueles que eram injustos. O poder de Deus para fazer pecadores santos. O poder de Deus para restaurar. O poder de Deus para fazer novas todas as coisas. O evangelho, as boas novas, é o poder de Deus para a salvação. E Paulo deixa isso muito específico. Aí eu começo a trazer um tema que hoje vai ser o alvo. Eu prometo que eu estou acabando, mas eu preciso de mais alguns minutos seus. Quando a gente fala de evangelho sendo o poder de Deus, um ponto muito importante que Paulo fala é o poder de Deus para a salvação. Fala comigo, salvação. Fala com mais força em nome de Jesus, salvação. Então talvez até hoje, dentro da igreja, você nunca entendeu sobre salvação. Pois bem, Paulo deixa muito bem claro. Vamos falar sobre salvação. Paulo começa dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele
Fala comigo, crer. Esse é um pré-requisito para você ser salvo. Se você não crer, logo você não pode ser salvo. Pastor, eu sou brasileiro, eu posso ser salvo? Parece ridículo hoje você ouvir isso, mas para aquela época a salvação era para o judeu. Então, se você não é judeu, você não pode ser salvo. E Paulo começa a dizer assim: você não está entendendo. Jesus veio revelar a graça de Deus e a salvação é para todos. Glória a Deus, aleluia por isso, amém, irmão? A salvação é para mim, a salvação é para você, a salvação é para todos aqueles que ainda não encontraram Jesus nessa cidade. A salvação é para todos, é para o grego, é para o judeu, é para o alemão, são para as nações, e nós levaremos essa mensagem, esse evangelho, essa salvação é para você. Mas você precisa crer. Pré-requisito da salvação: ser bonito, pastor? Não. Ser alto? Não, senão também não ia entrar, irmão. Mas é crer. Salvação é acessada. A salvação é adquirida pela fé. O único pré-requisito que você precisa para ser salvo. Mas pastor, e aí começa a vir um monte de coisa, né? Ah, mas a pessoa, mas é porque, não, mas olha, mas a vida dele, pastor, você não, não, mas pastor, eu passei a vida inteira na igreja, não, mas ele vivia lá, pastor. Pré-requisito para ser salvo: crer. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Eu estou pregando o evangelho para você. Pastor, eu não estou gostando. Pregue a palavra, Timóteo. Essa é a instrução de Paulo a Timóteo. Pregue a palavra. É a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que traz entendimento. É a palavra deixa claro para mim e para você: salvação é para quem? Para todos. Mas ela é acessada, adquirida através da sua... Isso, obrigado. 2 pessoas. Fala comigo, fé. Fé. A salvação é pela fé, irmão. Sabe por que Paulo deixa isso muito bem claro? Porque Paulo estava falando em outras palavras para mim e para você: a salvação não é pelas suas obras. Efésios capítulo 2, o próprio Paulo escreve agora a igreja de Efésios. Vamos lá para você não se perder no que eu estou te falando. Efésios capítulo 2, verso 1 a 10. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos com eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, fala comigo, todavia. Aleluia. Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Cristo nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque fomos feitos por Deus, criados em Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente que andássemos nela. Entende uma verdade em nome de Jesus de uma vez por todas: você não vai ser salvo pelas suas obras. Talvez você ouviu um evangelho segundo alguém. Quem entendeu, entendeu. Meu evangelho é segundo Jesus, irmão. O seu eu não sei. Talvez você ouviu um evangelho segundo alguém que você precisava fazer muita coisa para ser salvo. Salvação é pela fé, não é por obras. Salvação não é pelo quanto você pode pagar, irmão. Por muitos anos, e agora eu não quero
dar um nome em específico, mas eu vou chamar de igreja universal. E se você sabe que se chama universal, também não é universal de outra coisa. A igreja universal, também conhecida como igreja católica, na Idade Média, viveu um tempo chamado de indulgência. Pastor, eu não odiava a história, nunca aprendi sobre isso. Então deixa eu te refrescar a memória, que é importante você saber. Sabe o que acontecia? A pessoa chegava na igreja e falava assim: eu quero ser salvo. Aí sabe o que as pessoas faziam? Compravam um terreno no céu. Esses dias eu vi, cara, um vídeo e eu falei assim: não é possível que as pessoas estão fazendo isso. Tinha uns 2 irmãozinhos lá na live: compre o seu terreno no céu, 10 mil, né? Eu falei assim: quê? E tiraram uma foto do céu assim, fizeram assim, ó, sabe, igual loteamento assim, ó. Parece piada. Nos últimos dias virão muitos pregando alguns evangelhos, mas Paulo fala: o evangelho que eu estou pregando é o evangelho de Cristo. Não é o quanto você pode pagar, não é o quanto você pode fazer, mas é pela graça que te alcançou, é por esse favor imerecido que agora te faz justo, que agora te faz santo, que agora te faz livre. É esse evangelho. É esse evangelho. Por isso, irmão, deixa eu falar uma coisa para você de uma vez por todas. Eu prometo que eu estou acabando, mas eu não posso terminar a palavra aqui agora. Quem me dá mais 5 minutos aqui? Beleza, 15, já tem aqui. Salvação não é por obras, mas a salvação também não é comprada. Dízimos e ofertas não compram a sua salvação. Dízimos e ofertas são princípios. Se você não cumpre, que pena, você não vai viver promessa. Mas se você dizima e oferta, achando que vai ser mais bonitinho diante de Jesus, sorry, it's not gonna happen. Gastei agora, hein? Não é por obras. Fala comigo, não é por obras. Não é comprada. Sabe como é que ela foi comprada? Por um alto preço. Um preço de sangue. Preço de sangue inocente. Aquele que não era pecado se fez pecado. Aquele que não era injusto se fez injusto. Aquele que se esvaziou de toda a sua glória, tomou a minha e a sua cruz, em meu e seu favor, para que nós pudéssemos ser comprados. Preço nenhum seria suficiente para pagar o que Ele fez por nós. Paulo fala: a salvação não é comprada, a salvação não é por obras, a salvação é para todos. Sabe o que é mais interessante? Paulo ele começa a botar todo mundo na mesma régua. Porque lembra que eu falei para você que no começo a gente estava meio distante um do outro. O judeu ele estava mais santo, ele estava mais justo. O outro gentil, coitado, o que ele está fazendo recebendo o evangelho? Paulo fala assim: ei, todos podem acessar, glória a Deus, aleluia. Mas a grande realidade é que se todos acessam, todos são necessitados. Se todos acessam, todos são necessitados. Romanos capítulo 2. Meu Deus, nem acredito que eu consegui passar para o capítulo 2. Pastor, a gente vai até o 12 hoje? Não, calma. Romanos capítulo 2, do 18 ao 24. Se você conhece a vontade dele e prova que é superior. Estou falando com você de Romanos, capítulo 2, verso 18. Você conhece. Vamos no verso 17 para ficar mais bonito ainda. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Verso 18. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido que é guia de cegos e luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E então, você que ensina os outros não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que orgulha-se da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo? Bonitão, a gente está no mesmo barco.
A gente é carne. A gente é necessidade dessa graça. A gente precisa ser alcançado e redimido no Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Em Romanos capítulo 6, eu prometo que esse vai ser o último texto que a gente vai ler hoje. Mas Romanos capítulo 6, verso 20. Romanos 6, 20, a palavra fala: quando vocês eram escravos do pecado, quem achou, diga amém. Romanos 6, 20 a 23, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Então calma aí, pastor. Eu era escravo do pecado, mas estava livre? É porque que Paulo começa dizendo, Paulo, escravo do Senhor, escravo dessa justiça agora. Paulo fala, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonham? O fim dessas coisas era morte. Irmão, em outras palavras, sabe o que Paulo estava dizendo? Sabe a vida que você estava vivendo? Sabe aquilo que você estava fazendo? O jeito que você levava a sua vida? Qual era o fruto que você colhia disso? Irmão, quem foi muito perdoado, muito ama. Você sabe de onde Jesus te tirou. Você sabe de realidades que só você sabe que Ele te tirou. Ele fala que fim vocês escolheram. O fim dessas coisas era a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ler juntos essa passagem mais uma vez em nome de Jesus? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Levante as suas mãos nessa manhã, Lagoinha.